Olá amigos, meu nome é Vinícius Talon, eu sou advogado criminalista aqui no Rio Grande do Sul, professor e também mestre em Direito, e eu não quero um judiciário que me represente. Ao dizer essa frase, parece que estou dizendo de modo depreciativo, ofensivo, mas se analisarmos com um pouco mais de calma, veremos que é exatamente essa a função do judiciário, a função de não representar. Se lembrarmos dos inúmeros acontecimentos em 2013, as inúmeras manifestações, lembraremos que a frase "fulano de tal não me representa" era uma das formas mais ofensivas aos políticos, uma das frases mais ditas. Era normal vermos frases e cartazes dizendo que deputado tal não me representa, senador tal não me representa, presidente tal não me representa. E naquele contexto era realmente algo ofensivo, porque esses políticos estão ali para representar. Mas não vimos naquela oportunidade, como não vimos até agora, ninguém dizer que o judiciário não nos representa, porque isso é algo óbvio, é algo necessário, na verdade. O papel do judiciário não é de representar a vontade popular, e por isso que seus membros não são eleitos nem na primeira instância e nem no Supremo Tribunal Federal, em todas as outras instâncias intermediárias. Na verdade, há uma legitimação apenas indireta quanto à vontade popular no que concerne aos membros do Supremo Tribunal Federal, quando lembramos que o chefe do Poder Executivo escolhe alguém para ser ministro do STF e ele em seguida é sabatinado pelo Senado Federal. Então são dois poderes legitimados pelo voto, exercendo a escolha daquele que estará atuando de forma não representativa, de forma vinculada à Constituição. Se olharmos com calma o artigo 2º da nossa Constituição Federal, veremos que ele diz que são poderes independentes e harmônicos entre si o legislativo, executivo e judiciário. Essa ordem, apesar de parecer aleatória, na verdade é uma ordem de representatividade. O legislativo é, obviamente, aquele poder mais representativo, quer você concorde ou não com as pessoas que estão lá, mas são aqueles que foram escolhidos pelo voto da ampla maioria do povo. O executivo, por sua vez, também é muito representativo, apesar de ser um pouco menos representativo do legislativo, principalmente federal, que abrange tanto os estados da federação, por meio do Senado, quanto a representação da população, por meio da Câmara. Mas o executivo também é muito representativo na medida em que o seu representante é eleito pela maioria de votos. Mas o judiciário não tem essa representação popular tão forte e, por isso, nessa escala do artigo 2º, preocupado com a vontade popular, com o exercício do poder pelo povo, ele ocupa a 3ª posição. Mas isso não é uma questão de hierarquia. Veja que o judiciário tem um papel fundamental, que é não ser representativo. O judiciário tem a função de ser contra-majoritário. Imagine um mundo ou um país em que todos os órgãos são majoritários. Todos os órgãos são representativos de todos os poderes. Legislativo legisla de acordo com a vontade da população, executivo aplica as leis de acordo com a vontade da população, executa de acordo com a vontade da população, da maioria, e o judiciário concorda com isso. Teríamos um risco enorme de supressão da minoria pela maioria. É por isso que o judiciário não nos representa e não pode querer nos representar. Ele tem um papel fundamental de ser contra-majoritário, um papel fundamental de ir contra a maioria quando necessário. E quando ele tenta nos representar, há o risco de ofensa forte à Constituição. Basta lembrarmos que no início do ano, desse ano de 2006, o STF, no julgamento do HC 126.292, começou aquele entendimento de que é possível a execução da pena após a decisão de segunda instância. Em seguida, agora no final do ano,
ao indeferir liminares nas ADCs 43 e 44, propostas pelo Partido Ecológico Nacional e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o STF sufragou esse entendimento, manteve esse entendimento de que é possível a execução da pena após a decisão de segunda instância. Isso é algo muito preocupante, por ofensa à presunção de inocência, por ofensa ao devido processo legal, e o risco maior dessa decisão é que o judiciário, e no caso o STF, está se preocupando com o clamor público. E não é esse o papel do judiciário. O judiciário não tem que se preocupar com o clamor público. Caso contrário, teremos mais um órgão representativo, mais um poder representativo. E aí há sempre aquele risco de que a maioria destrua a minoria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais.